Era uma daquelas tardezinhas de sábado, com o sol de outono paulistano já em declínio, quando Lucas Ferreira, um jovem que personificava a contradição e a nobreza dos valores simples, pisou na fronteira entre seu mundo e o universo do luxo inatingível. Vestido com uma camisa xadrez que Patrícia adorava, mas que já tinha alguns anos, e o jeans mais surrado que possuía, limpo, claro, mas inegavelmente gasto. Lucas atravessou o limiar da joalheria Marques, no coração do bairro dos Jardins, em São Paulo. Ele carregava em sua carteira a quantia de R$ 5.000, todas as suas economias arduamente conquistadas ao longo de meses, fruto do seu dedicado trabalho como professor de matemática no Instituto Estadual Professor Souza. Seu coração batia acelerado, mas não por medo. Era a antecipação pura do amor, a certeza de que aquele dia, apesar de sua aparência despretensiosa, selaria seu futuro com Patrícia Oliveira. Aos 25 anos, Lucas era o único herdeiro do Império Andrade Holding, um conglomerado financeiro avaliado em mais de R$ 500 milhões, pertencente ao seu pai, Carlos Eduardo Andrade, o magnata empresarial mais poderoso e respeitado do país. No entanto, Lucas havia feito uma escolha de vida radical que desorientava e por vezes desesperava seu pai: viver na mais absoluta simplicidade. Ele morava em um pequeno apartamento de 60 metros quadrados na Vila Madalena, pagava as contas com seu salário de professor e se recusava veementemente a ostentar a riqueza da família. Sua busca era pela autenticidade, por um amor que o valorizasse pelo seu caráter e não pela fortuna que herdaria. Patrícia Oliveira, sua namorada há 3 anos, era a prova viva de que sua escolha era correta. Professora de português no mesmo colégio, ela era pura, genuína e totalmente alheia à realidade financeira de Lucas. Para ela, ele era apenas o Lucas, o namorado doce que andava de metrô e que a levava para comer a melhor pizza da região. A joalheria Marques, um templo de mármore branco e lustres de cristal que vendia pulseiras pelo preço de carros populares, havia sido escolhida por Lucas porque ele queria, desesperadamente, o melhor para Patrícia, mesmo que isso custasse o que ele tinha de mais valioso: suas economias. Aquele esforço, ele sabia, era a verdadeira declaração de amor. O sino da porta tocou, mas o som melodioso não ecoou em harmonia com a recepção. As 3 atendentes, Márcia, a loira de postura régia, Juliana, a morena de olhar gélido, e Camila, a mais jovem, que lutava para conter um sorriso de escárnio, trocaram olhares rápidos. O desdém foi quase palpável. Lucas sentiu o peso do julgamento, mas focou na imagem do anel que compraria. Ele se aproximou do balcão, o nervosismo inicial misturado à dignidade que sua própria vida autônoma lhe conferia. Boa tarde. Eu gostaria de ver anéis de noivado, por favor. Ele solicitou com a educação de quem ensina. Márcia, sem se mover, lançou-lhe um olhar demorado. Nossos anéis começam em R$ 15.000, senhor. Talvez o senhor se sentiria mais confortável em uma joalheria mais acessível. Vendemos peças únicas, não bijuterias. A frase, dita com um tom de gelo e condescendência, tinha a intenção clara de expulsá-lo. Lucas sentiu a ponta da humilhação, mas se recusou a recuar. Com um sorriso calmo, ele abriu a carteira e puxou a pilha de notas de 50 e R$ 100. Eu tenho R$ 5.000 em dinheiro. Pensei que poderia encontrar algo bonito nesta faixa de preço, ele explicou, a voz firme. A reação foi o primeiro mini-desastre que se reverteria em milagre. As 3 atendentes não conseguiram disfarçar o escárnio. Juliana cobriu a boca, as risadas contidas transformando-se em sons abafados de deboche. Márcia balançou a cabeça com arrogância. Camila murmurou algo sobre a economia de um professor para a colega. A resposta de Márcia foi a gota d'água. Com R$ 5.000, meu caro, o senhor só encontra algo no Mercadão de São Paulo. Aqui nós vendemos joias de verdade para clientes de verdade. A humilhação era profunda, mas a raiva de Lucas não era por ele. Era pela ofensa à pureza de sua intenção. Aquelas mulheres estavam zombando do seu esforço, da sua dignidade e do amor que ele tinha por Patrícia. A cena se desenrolava sob o olhar de outros clientes, alguns curiosos, outros incomodados.
Márcia não parou, destilando veneno ao sugerir que ele procurasse um emprego de verdade e que sua namorada deveria trabalhar em fast food, tecendo especulações maliciosas sobre lua de mel em barraca de camping. Lucas estava prestes a se retirar, dominando a fúria com a força de vontade de um professor que aprendeu a manter a calma em sala de aula, quando a primeira intervenção positiva e milagrosa do dia aconteceu. Sentado discretamente em um sofá de couro no canto, observando a tudo com uma intensidade crescente e um semblante que se tornava a cada segundo mais severo, estava um homem de cerca de 60 anos. Ele vestia um terno azul marinho de corte impecável e um chapéu elegante repousava ao seu lado. Este era Roberto Marques, o dono da joalheria e um dos joalheiros mais influentes do país. E no momento em que a morena, Juliana, fez um comentário de mau gosto sobre os tênis de Lucas, ele teve o clarão. Ele conhecia aquele jovem. Conhecia aquela postura, aquele modo de apertar os punhos com dignidade, a centelha de raiva controlada. E o mais importante, ele reconheceu o rosto, embora mais jovem e sem os traços de preocupação que marcavam seu pai. Roberto Marques levantou-se lentamente, sua figura imponente atraindo o olhar de todos. A calma de sua fúria era mais aterrorizante do que um grito. Ele se moveu em direção ao balcão a passos medidos e sua voz profunda e autoritária silenciou a loja inteira. As 3 atendentes congelaram, o sorriso de escárnio se desfazendo em terror confuso. Márcia, Juliana e Camila. Ele começou, o tom sem espaço para réplicas. As 3 estão imediatamente demitidas. Recolham seus pertences e deixem a minha loja agora. O choque foi absoluto. Márcia tentou protestar, balbuciando algo sobre atender clientes de verdade. Mas Roberto a interrompeu com um gesto de mão. Vocês acabaram de demonstrar ignorância, arrogância e uma falha total de caráter. A verdadeira elegância desta marca não reside nos diamantes, mas no respeito que demonstramos a quem entra por aquela porta. Ele parou, seus olhos de gelo fitando as 3 mulheres. Então veio o milagre da revelação, um plot twist que mudaria para sempre o destino das atendentes e consolidaria o respeito de Lucas. Vocês não humilharam um professor pobretão, Roberto declarou, a voz subindo de tom. Vocês insultaram o filho de Carlos Eduardo Andrade, proprietário da Andrade Holding, um dos maiores clientes desta joalheria, o homem que nos últimos 10 anos gastou mais de 2 milhões de reais aqui dentro. Se ele souber o que aconteceu e decidir levar seus negócios para a concorrência, eu fecho esta loja em 6 meses. As 3 mulheres ficaram brancas, o terror se materializando em lágrimas, silenciosas. A queda foi vertiginosa, de rainhas arrogantes para párias desempregadas apenas por terem julgado a aparência. O poder do sobrenome de Lucas, que ele tanto relutava em usar, agiu como uma força positiva e milagrosa de justiça. As atendentes saíram de cabeça baixa, a arrogância ceifada pela verdade. Quando a porta se fechou, Roberto Marques se virou para Lucas e, em uma reversão completa, um sorriso caloroso e paternal iluminou seu rosto. Meu jovem, por favor, me perdoe. O comportamento delas foi inaceitável. É uma honra ter o privilégio de atendê-lo pessoalmente. Venha, por favor, comigo. Lucas, ainda atordoado, seguiu Roberto para uma sala reservada, um santuário de luxo discreto. Ele sentia-se desconfortável por ter sido salvo por seu sobrenome, algo que sempre quis evitar. Ele externou seu desconforto a Roberto, explicando que ele só queria o anel pelo preço que podia pagar, sem favores. Ouvir aquilo fez o respeito de Roberto por Lucas se aprofundar milagrosamente. Ele viu ali um homem que prezava a dignidade do trabalho acima de qualquer fortuna. Roberto fez então a segunda revelação milagrosa, que transformaria a compra de um anel em uma ponte entre o passado e o futuro. Lucas, eu não agi só por causa do seu pai. Agi porque vi a decência ser pisoteada. Mas o senhor precisa saber de algo. Há 30 anos, seu pai, Carlos Eduardo, veio a esta mesma loja. Ele estava começando. Tinha mais dívidas do que dinheiro, mas queria o melhor para a sua mãe. Eu vi a paixão, a determinação em seus olhos,
a mesma que vejo nos seus. Eu vendi a ele o anel de noivado de sua mãe, a prazo, sem juros, porque eu soube, naquele momento, que ele se tornaria um homem de sucesso, não pela riqueza, mas pelo caráter. E sua mãe, uma mulher maravilhosa, usou aquele anel por 30 anos, até o seu passamento. O joalheiro suspirou, um brilho nos olhos. Quando ele voltou para comprar a aliança eterna, ele me disse algo que eu nunca esqueci. O anel mais precioso é o que se dá com amor, Roberto, não o que mais custa. Roberto abriu um cofre oculto atrás de um quadro de arte, tirando bandejas que continham a coleção particular de joias mais valiosas. Para Lucas, ele apresentou um solitário clássico, elegante e discreto, com um diamante de lapidação perfeita. Era a joia mais linda que Lucas já havia visto, e ele tinha certeza de que Patrícia o amaria. Este anel, Roberto disse, tomando-o em suas mãos, custa, na verdade, 10.000 reais. Mas ele está aqui hoje por uma razão, Lucas. Ele vale exatamente os 5.000 reais que você está disposto a pagar por amor, pelo seu esforço. Se Patrícia for tão feliz com ele quanto sua mãe foi, eu terei feito meu trabalho como joalheiro. Em uma conclusão milagrosa para aquele dia tumultuado, Lucas concordou emocionado com a história e a generosidade, mas fez sua própria condição, reafirmando seu valor. Eu aceito, mas quando Patrícia e eu nos casarmos, as alianças serão compradas aqui, por preço integral. Quero pagar o valor de um futuro que construirei com meu próprio esforço. Roberto sorriu, aceitando a condição. Lucas saiu da joalheria Marques com o anel em uma caixa de veludo vermelho e uma lição ainda mais valiosa. O respeito se ganha com o comportamento e não com a carteira. Aquele sábado que começou com a mais profunda humilhação, terminou com a mais surpreendente e positiva das vitórias, provando que a dignidade humana sempre triunfa. As 2 semanas que se seguiram ao incidente na joalheria Marques foram um turbilhão de emoções para Lucas Ferreira. Ele guardava o anel de 5.000 reais como um tesouro, não pelo valor material, mas pela carga simbólica que ele representava, a vitória da dignidade sobre o esnobismo e a bênção milagrosa de Roberto Marques, um homem que enxergava a nobreza de espírito. A história que Roberto havia compartilhado sobre o anel de noivado da mãe de Lucas, comprado por Carlos Eduardo Andrade há 30 anos, em uma situação de esforço e fé, ressoava constantemente na mente do jovem professor. Aquele anel não era apenas metal e pedra. Era uma relíquia familiar de valores, um lembrete de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo em meio às dificuldades financeiras. Lucas havia ensaiado o pedido de noivado mais de 10 vezes em frente ao espelho, praticando a oratória de quem ensina matemática, mas sentindo o frio na barriga de um adolescente. Ele queria que o momento fosse perfeito, à altura do amor simples e profundo que compartilhava com Patrícia Oliveira. Ele descartou jantares caros e viagens extravagantes, optando por um cenário que fosse o palco da história deles, o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Especificamente, o banco com vista para o pavilhão japonês, onde eles costumavam passar horas lendo, discutindo literatura e sonhos nos últimos 3 anos. Patrícia pensava que era apenas mais um de seus passeios rotineiros de sábado à tarde, mas Lucas carregava a caixinha de veludo vermelho no bolso, sentindo o diamante pulsar contra seu peito. A tarde estava ideal. O sol estava se pondo atrás das árvores centenárias do Ibirapuera, pintando o céu com tons de rosa e ouro, como uma pintura que só a natureza de São Paulo é capaz de criar. Eles caminhavam de mãos dadas, Patrícia contando animadamente sobre um aluno que finalmente havia compreendido a análise sintática, enquanto Lucas apenas sorria, absorvendo a alegria e a simplicidade da mulher que o fazia sentir-se completo. Ele pensava em quão sortudo era por ela amar o Lucas professor, o Lucas morador do apartamento de 60 metros quadrados, e não o herdeiro milionário. Quando chegaram ao banco, Lucas diminuiu o ritmo. O coração batia tão forte que ele temia que Patrícia pudesse ouvir. Ele parou, segurou as 2 mãos dela e olhou-a nos olhos, forçando-se a manter a voz firme, mas cheia de emoção. Patrícia, ele começou, a voz ligeiramente embargada. Nestes 3 anos, você me ensinou a lição mais importante da minha vida.
Você me mostrou que a felicidade não está nas contas bancárias ou nas coisas que possuímos, mas sim nas pessoas que escolhemos amar e na vida que construímos juntos, com as nossas próprias mãos. Ele se ajoelhou, deslizando a caixinha de veludo vermelho para fora do bolso. Ao abri-la, o diamante solitário brilhou, capturando o último raio de sol da tarde. Você me ama por quem eu sou, e é por isso que eu te amo incondicionalmente. Patrícia Oliveira, você aceita me dar a honra e o privilégio de construir a nossa vida para sempre, se casando comigo? O silêncio que se seguiu foi um desses momentos de suspensão do tempo, onde tudo é perfeitamente quieto. Patrícia levou as mãos à boca, os olhos marejados de lágrimas que não eram de tristeza, mas de uma alegria que irradiava de sua alma. Ela tentou falar, mas apenas balbuciou. Então, em um mini milagre de comunicação do coração, ela se lançou nos braços de Lucas, ainda ajoelhado, repetindo o sim, com uma alegria que contagiou a todos que estavam por perto. Um casal de idosos que passava parou para aplaudir, e Lucas se levantou, girando Patrícia no ar, sentindo-se o homem mais rico do universo, sem precisar mencionar um único centavo. Lucas desliza o anel no dedo de Patrícia. Ela o admira, os olhos refletindo o brilho da joia. Era perfeito, elegante, discreto, clássico, exatamente a joia que representava a essência do amor deles. Não era ostentoso, mas sim profundo e significativo. Aquele anel, custando os R$ 5.000 de suor de Lucas, era o símbolo máximo de que o amor deles havia superado o teste da vaidade e do julgamento. Naquela noite, eles celebraram em sua pizzaria favorita na Vila Madalena. Patrícia não conseguia parar de olhar para o anel, mostrando-o aos garçons que já os conheciam, contando a história do pedido com detalhes emocionados. Lucas estava radiante, sentindo a plenitude de ter conquistado a mulher da sua vida com sua verdadeira identidade. No entanto, a alegria era temperada por uma ansiedade crescente. A hora da grande revelação estava se aproximando. Patrícia, agora sua noiva, insistia em conhecer Carlos Eduardo Andrade. Lucas sabia que não poderia mais adiar a verdade sobre suas origens. Ele temia que Patrícia, ao descobrir o plot twist de sua vida, se sentisse enganada, ou pior, que a riqueza de seu pai ofuscasse a simplicidade que ela tanto amava nele. Em uma noite, em seu aconchegante apartamento de 60 metros quadrados, Lucas tomou as mãos de Patrícia. O cenário era íntimo, a luz suave da luminária e o cheiro de café coado. Ele respirou fundo e começou a narrativa, não como uma confissão de culpa, mas como a revelação de um caminho de integridade. Patrícia, meu amor, ele começou, há algo que eu preciso te contar antes de você conhecer meu pai. Eu sei que você me conhece como Lucas Ferreira, o professor, mas o Ferreira é um sobrenome que eu uso para mim. O meu sobrenome de nascimento é Andrade. Meu pai é Carlos Eduardo Andrade. Patrícia ouviu com atenção, a testa franzida em confusão. Andrade? Como o... A reação de Patrícia foi o milagre da compreensão e do amor incondicional. Ela não ficou brava. Ela ficou surpresa, sim, mas logo em seguida, uma admiração imensa tomou conta de seu olhar. Ela se levantou e, em vez de se afastar, abraçou-o com uma força que o fez suspirar. Lucas, meu Deus, ela sussurrou, afastando-se apenas para segurar o rosto dele entre as mãos. Você é o herdeiro do Carlos Eduardo Andrade e escolheu viver assim? Isso não me faz te amar menos, Lucas. Isso me faz te amar 10 vezes mais. Você escolheu a dignidade e a verdade sobre o luxo e a facilidade. É uma atitude rara e milagrosa de integridade. Eu sou incrivelmente orgulhosa do homem que você é. Eu amo o Lucas que anda de metrô e o Lucas que recusa uma fortuna. Para mim, você é a pessoa mais rica do mundo. A revelação que Lucas temia ser um desastre transformou-se em um selo de confiança e na confirmação de que Patrícia era, de fato, a mulher de sua vida. A barreira da riqueza havia sido derrubada pela nobreza da escolha de Lucas. O primeiro encontro oficial de Patrícia com Carlos Eduardo Andrade foi agendado em um restaurante de São Paulo,
elegante, mas com um toque acolhedor. Carlos Eduardo chegou visivelmente nervoso. Ele não via Lucas apresentar uma namorada há 5 anos, e a expectativa era alta. Ele esperava uma mulher interessada em negócios ou em joias, mas o que ele encontrou foi uma jovem genuína e de olhos brilhantes. O milagre da aceitação paterna se deu em poucos minutos. Patrícia não falou sobre a fortuna da Andrade Holding. Ela conversou com Carlos Eduardo sobre a literatura de Guimarães Rosa, sobre os desafios da educação no Brasil e sobre seus alunos. Ela era natural, espontânea, e tratava o magnata com a mesma gentileza e respeito que tratava Lucas. Carlos Eduardo ficou encantado. Ele viu que Patrícia não era a caçadora de fortunas que ele temia. Ela era a mulher que amava Lucas pelo seu verdadeiro ser. A conversa fluiu tão bem que Carlos Eduardo acabou revelando a Patrícia um segredo familiar, uma nova parte do plot twist da joalheria. Ele contou que a mãe de Lucas, antes de seu falecimento precoce, era uma mulher de extrema simplicidade, que sempre o incentivou a valorizar o caráter em detrimento da conta bancária. O próprio Carlos Eduardo confessou que no auge de seu sucesso, ele havia se perdido momentaneamente na ostentação, mas que a escolha de Lucas de viver com simplicidade foi uma correção divina em sua vida, um lembrete vivo da essência de sua esposa, ceifada muito jovem. Sua mãe e Lucas me ensinaram que a única riqueza que conta é a do coração, Carlos Eduardo disse, com os olhos marejados de emoção. Ele olhou para Patrícia com profunda gratidão. Você, minha querida, é exatamente a mulher que eu sempre desejei para o meu filho. Você o ama pelo que ele é, e por isso eu a amo como uma filha. O jantar foi um sucesso retumbante, um triunfo milagroso de valores. Ao final da noite, Carlos Eduardo abraçou Patrícia com carinho e olhou para Lucas com um orgulho que superava qualquer valor monetário. Lucas havia feito a escolha certa, e Patrícia era a confirmação de que a vida de integridade que ele havia construído renderia frutos inestimáveis. A próxima etapa seria o casamento. Lucas e Patrícia haviam planejado uma cerimônia simples e íntima, como convinha a 2 professores de colégio público que viviam em um apartamento de 60 metros quadrados. Mas Carlos Eduardo, agora totalmente transformado pelo amor de Lucas e Patrícia, tinha outras ideias, movido por uma necessidade milagrosa de celebrar os valores, e não a riqueza. Carlos Eduardo chamou Lucas para uma conversa no dia seguinte, no escritório da Andrade Holding. Lucas estava desconfortável naquele ambiente de mármore e aço, mas o pai o recebeu com um sorriso acolhedor. Filho, Carlos Eduardo começou, eu sei que vocês querem algo simples, e será simples, simplesmente perfeito. Ele fez uma pausa dramática. Eu quero presentear vocês com o local do casamento. Não será o salão de festas de um hotel de luxo, mas a nossa chácara histórica em Minas Gerais. É a propriedade que sua mãe mais amava. É um lugar onde a natureza fala e o passado respira. É um palácio do século XVII, com uma capela privada e uma vista deslumbrante para as montanhas. É um presente de mim e de sua mãe para você, e especialmente para Patrícia, a filha que eu ganhei. Lucas tentou protestar, mencionando a simplicidade que desejavam. Mas Carlos Eduardo foi irredutível, com um argumento milagroso que o desarmou. Esta chácara não é sobre ostentação, filho. É sobre o legado de sua mãe. É sobre casar no lugar onde os valores da nossa família que você resgatou nasceram. É o meu presente de avô que mal pode esperar para mimar os netos. Você pode me dar a alegria de fazer isso? Lucas, tocado pela humildade e pela generosidade do pai, aceitou. Aquele casamento seria a celebração da sua escolha de vida. Um evento onde o amor, a dignidade e a conexão familiar seriam os únicos convidados de honra, provando mais uma vez que o caminho da integridade, mesmo que difícil, sempre leva à recompensa mais preciosa e milagrosa. O palco estava montado para um final feliz que transcendia qualquer fortuna. O casamento de Lucas Ferreira e Patrícia Oliveira não foi apenas a união de 2 professores de colégio, mas sim a celebração milagrosa de 2 mundos que se fundiam sob o signo da dignidade e do amor verdadeiro.
A decisão de Carlos Eduardo Andrade de presentear o casal com o uso de sua chácara histórica no interior de Minas Gerais transformou a cerimônia planejada em algo que Lucas e Patrícia nunca imaginaram, um conto de fadas construído sobre valores e não sobre o luxo. Patrícia, ao ver a propriedade pela primeira vez, quase perdeu o fôlego. A chácara, uma majestosa construção do século XVII, aninhada em meio às montanhas mineiras, era a antítese do ostentatório. Era antiga, sim, mas seu charme residia na história, na simplicidade elegante das pedras e na exuberância do parque centenário. O local era a propriedade favorita da esposa de Carlos Eduardo antes de seu passamento, e ele a mantinha como um santuário, um elo tangível com o amor que havia ceifado tão cedo. O pai de Lucas fez questão de que Patrícia se sentisse não apenas uma nora, mas a filha que ele havia ganhado. Ele a levou para um tour pela casa, compartilhando histórias da mãe de Lucas, explicando que a simplicidade do design de interiores era uma homenagem constante ao gosto refinado, mas modesto, dela. A revelação desse profundo e constante luto, transformado em homenagem à sua esposa falecida, deu a Patrícia uma perspectiva ainda mais profunda sobre Carlos Eduardo, confirmando que a riqueza material dele era secundária à riqueza de seu coração e à sua capacidade milagrosa de amar e honrar a memória de sua companheira. O gesto não era apenas um presente de casamento, era uma bênção ancestral, vinda de um lugar de amor e respeito. Patrícia escolheu um vestido de noiva que ecoava a simplicidade elegante do local. Leve, fluido e atemporal, selecionado em uma boutique de bairro, longe das marcas de luxo que seu futuro sogro poderia ter pago sem hesitar. Foi uma escolha consciente que simbolizava a manutenção dos valores que a uniram a Lucas. No dia da cerimônia, a chácara histórica estava radiante. Flores do campo decoravam a pequena capela privada e apenas 50 convidados, familiares e amigos mais próximos, aqueles que conheciam e valorizavam a essência do casal, estavam presentes. O momento em que Patrícia caminhou pelo pequeno corredor da capela, de braços dados com seu pai, foi um milagre de emoção. Lucas, que havia mantido a compostura mesmo diante da fúria das atendentes da joalheria, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Patrícia estava luminosa. Ela olhava para ele não como o herdeiro de uma das maiores fortunas do país, mas como o homem que escolheu andar de metrô, o professor de matemática que a fazia rir e que a amava com uma dignidade inabalável. Naquele instante, Lucas soube, com uma certeza milagrosa, que cada sacrifício, cada renúncia ao conforto, havia sido o preço justo a pagar pela verdade e por aquele amor puro. O sacerdote que conduziu a cerimônia era um velho amigo da família Andrade, o mesmo que havia batizado Lucas. Ele conhecia toda a história, desde a decisão de Lucas de viver de forma autônoma até o incidente na joalheria Marques. Sua homilia foi uma poderosa e milagrosa confirmação dos valores do casal. Ele falou eloquentemente sobre o amor que transcende o material, que é construído não em aparências, mas na escolha diária de cuidar um do outro e de honrar a integridade. Ele celebrou a humildade de Lucas e a autenticidade de Patrícia, afirmando que eles eram um testemunho vivo de que a verdadeira riqueza reside na nobreza do caráter. Após a cerimônia, os convidados se dirigiram à varanda, que oferecia um panorama de tirar o fôlego das montanhas de Minas Gerais. O sol se punha, colorindo o céu com uma paleta dramática de tons quentes. O banquete, embora sofisticado, era leve e celebrava a culinária mineira simples e saborosa, uma escolha que Patrícia e Lucas amaram. O clímax emocional da noite foi o discurso de Carlos Eduardo Andrade. O magnata, conhecido por sua oratória afiada no mundo dos negócios, estava visivelmente emocionado. Ele começou falando da honra de ser pai de Lucas, mas rapidamente mudou o tom para o verdadeiro plot twist de sua vida. Muitos aqui me conhecem como o empresário, o homem dos 500 milhões, ele começou. Mas vocês não sabem que eu estava à beira de me tornar um pai arrogante, um pai que valorizava mais o saldo bancário do que a alma. Lucas, ao recusar a minha fortuna e escolher o caminho da integridade e do trabalho como professor, ele me deu a maior lição da minha vida.
Ele me resgatou do vazio do excesso e me lembrou da essência de sua mãe. O maior orgulho que sinto não é por ter um filho que pode herdar minha empresa, mas por ter um filho que escolheu ser o Lucas, o professor. Ele se virou para Patrícia, erguendo a taça. E você, Patrícia, você o ama pelo que ele é. Você é a mulher que completa o círculo de valores da nossa família. Você é a filha que eu não tive. Agradeço a Deus por ter me enviado você para me lembrar, e a todos nós, que a felicidade verdadeira é a única moeda que conta. O discurso, carregado de humildade e amor, provocou lágrimas em muitos dos convidados, marcando uma solução milagrosa para as tensões familiares do passado. O primeiro baile foi ao som de uma canção escolhida pelo casal, uma melodia simples e sincera. Enquanto dançavam sob as estrelas que pareciam brilhar com intensidade milagrosa sobre as montanhas, Lucas e Patrícia se sussurravam promessas de amor. Eles repensaram no primeiro encontro no colégio, no pedido no Ibirapuera, e no dia da humilhação que se transformou em triunfo na joalheria. Era inegável. O destino havia conspirado de forma positiva e grandiosa a favor da verdade e do caráter. Um ano após o casamento, o casal continuava a viver no apartamento de 60 metros quadrados na Vila Madalena. Carlos Eduardo, em uma demonstração contínua de respeito pelos valores do filho, ofereceu-lhes uma bela casa, mas eles recusaram gentilmente. Eles queriam construir seu ninho, passo a passo, com o próprio esforço, mantendo a autonomia que tanto valorizavam. A única grande mudança veio 6 meses após a boda. Patrícia engravidou. A notícia fez de Carlos Eduardo o homem mais feliz e ansioso de São Paulo. Ele se preparou para a função de avô com uma dedicação milagrosa, comprando presentes com extrema moderação, sempre respeitando o desejo dos pais de educar a criança na simplicidade e na consciência dos valores. O magnata, que antes só pensava em bilhões, agora dedicava horas a escolher livrinhos infantis e a planejar contos de fadas para o futuro neto. O bebê, um menino, nasceu em um lindo dia de primavera, após 8 horas de parto, com Lucas ao lado de Patrícia, oferecendo apoio inabalável. O primeiro choro foi o som mais rico e milagroso que eles já haviam ouvido. Eles o chamaram de Carlos Eduardo, em homenagem ao avô paterno, mas adicionaram o segundo nome de João, uma homenagem ao avô materno de Patrícia, um operário honesto que havia criado 5 filhos com integridade. A escolha dos 2 nomes simbolizava a união perfeita de riqueza material e riqueza moral. Carlos Eduardo Sênior foi o primeiro a visitar o neto. Ao entrar no quarto do hospital e ver o pequeno embrulho nos braços de Patrícia, seus olhos se encheram de lágrimas. Tomou o bebê com delicadeza, o empresário temível transformado em um avô babão. Ele prometeu ao neto, baixinho: "Meu pequeno, eu vou te ensinar que o maior império da vida não é a Andrade Holding, mas sim o que você constrói no coração das pessoas. Eu te ensinarei que o que você dá aos outros é muito mais importante do que o que você tem." Nos meses seguintes, a família se consolidou em torno do bebê. Carlos Eduardo visitava o apartamento na Vila Madalena quase todos os dias, transformando-se em um avô doce que cantava canções de ninar e fazia caretas para fazer o neto rir. A revelação final e inspiradora da história se deu em uma noite tranquila. Patrícia, deitada ao lado de Lucas, olhando para o bebê que dormia sereno no berço, expressou seu pensamento mais profundo. "Lucas", ela sussurrou acariciando a mão dele, "olha para a nossa vida. Não somos ricos pelos padrões do seu pai, mas somos as pessoas mais ricas do mundo. Seu amor, sua escolha de vida, a forma como seu pai mudou, tudo isso é um milagre. Aprendemos que o amor verdadeiro nos faz sentir em casa, mesmo neste apartamento de 60 metros quadrados, e nos faz sentir ricos, mesmo quando só tínhamos R$ 5.000 para um anel." Lucas a beijou na testa, concordando com um sorriso de paz. "É a melhor herança que podemos deixar para o pequeno Carlos Eduardo João. Ele terá tudo o que o dinheiro pode comprar, mas acima de tudo, ele saberá que a felicidade verdadeira não está à venda,
que a dignidade é a única moeda que nunca desvaloriza. Eles olharam para o filho que dormia, inconsciente de que crescia em uma das famílias mais afortunadas do Brasil, mas, sobretudo, em uma das mais cheias de amor e valores resgatados. A herança de Carlos Eduardo Andrade não seriam apenas os milhões e as propriedades, mas sim a consciência, reavivada pelo filho, de que a riqueza do coração é a única que perdura. E essa família, nascida do amor simples e cimentada em valores autênticos, tinha essa riqueza em abundância milagrosa. A história de Lucas e Patrícia se encerrava com a certeza de que a humildade é a verdadeira elegância e que as lições mais importantes chegam quando menos se espera, transformando uma humilhação em um final feliz, inspirador e eternamente esperançoso. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.